Boa noite, agora sim gravando mais uma aula do nosso curso de formação para lideranças comunitárias. Boa noite a todo mundo que está aqui ao vivo e quem não está ao vivo, em algum momento vai ver a gravação, né? Então é isso, vamos começar já. Temos um assunto aqui muito importante. Todos são, claro, né? Mas o assunto principal de hoje vai ser a prestação de contas, parte de contabilidade, prestação de contas. E a Ana Regina vai ajudar a gente também, né, Ana Regina, com muita experiência aí. Pode Eu ficar. puder ajudar, estou aqui disponível. Valeu demais, tá? É isso. Vamos lá. A gente já conversou algumas coisas, né, rapidamente, assim, em relação à prestação de contas. E eu começo dizendo que é uma das coisas que, assim, a gente precisa levar com muito zelo, tudo, né? Mas com muito zelo, muito cuidado, né? Prestação de contas é algo bem sério, bem importante, né? Então, a primeira recomendação é vocês terem uma empresa de contabilidade, né? Então, isso é muito importante vocês irem atrás. Os balancetes, eu vou mostrar aqui o modelo de um balancete da quadra, para vocês verem, tá? É, e aí, ele é bem mais tranquilo. Não sei se vocês já viram de condomínio, não sei se tem síndico, tem alguns síndicos e síndicas aqui, né? De condomínio é muito mais complexo, não tem nem comparação. Assim, é um livrão muito grande, né? O da prefeitura comunitária nem compara, é um livrinho bem menor. Então, muito mais ainda no começo, né? Que não tem receitas. Então, então o livrinho ele é muito pequeno. Então, a primeira recomendação é vocês acharem uma empresa de contabilidade. No momento inicial, talvez é interessante achar pessoas da própria quadra para ajudar vocês, porque estão sem receitas, né? Mas eu percebi que tem alguns probleminhas quando se é feito um favor, né? Eu percebi em algumas quadras, conversando com algumas quadras, que tiveram problema assim, por exemplo, demorava demais o balancete, como não era prioridade, a pessoa não recebia, era a última coisa a fazer aquela pessoa. No tempo livre dela, ela fazia, a pessoa fazia os balancetes. Então, teve prefeito que falou que atrasou mais de 6 meses lá na quadra dele. Então, não é muito legal, né? Assim, claro, tem pessoas e pessoas, né? Mas eu percebi algumas pessoas comentando isso, nessa dificuldade do favor, né? Então, para um primeiro momento pode ser interessante, e no segundo momento já pagar, né? Mesmo para essa pessoa é justo, né? Ser a pessoa da quadra, mas remunerar aí acho que até para cobrar é mais fácil, né? Vocês estão pagando, então vocês têm como cobrar mais. Senão ficou aquela coisa até difícil de cobrar. A pessoa já tem o argumento pronto, né? Fala, não, desculpa, eu tô fazendo voluntário e vou no meu tempo, né? Então eu percebo que os balanços, eu encontrei aqui orçamentos, o mais barato que eu já encontrei foi R$ 300, mas está tudo caro, né? Cada vez mais. Eu acho que esse preço já mudou. Isso foi do ano passado. O Na Minha Quadra, a gente paga R$ 400 aqui para a empresa de contabilidade. E tem outros, varia, 500, 600, 800, enfim, cada empresa aí vocês precisam orçar, né? É bom orçar, achar aí a melhor opção. E tendo em conta várias coisas, né? Que não é só o preço também, tem que ver o serviço, porque tem aquela história, né? Às vezes o barato sai caro. Então, tem muitos serviços que a gente opta por ser mais barato, mas infelizmente não tem uma tão boa qualidade, né? Então, tem isso. É bom avaliar, pegar 3 orçamentos ou mais, né? A gente recomenda mínimo 3 orçamentos, né? Isso é meio padrão, os condomínios fazem assim também. Pode ter mais, sem problema nenhum, né? Então, sugiro vocês fazerem isso. Eu vi que a Regina tem uma dúvida. Pode falar, Regina, fica à vontade. Não, é o seguinte, já que o meu problema aqui é o nosso CNPJ, que ele está inativo, tendo em vista a dívida, eu comprei um livro caixa para lançando, para no futuro eu ver se eu reavejo esse dinheiro, tipo, um gasto com Xerox, um gasto com Uber para ir lá, por exemplo, semana que vem eu estou fazendo um monte de ofício e eu vou na nova CAP, sabe? Protocolar todos em mãos. Então Uhum. vai ter dinheiro, porque se eu ficar tirando do meu bolso aí é ruim também, né?
Regina, você está certa, tem que fazer isso mesmo, né? Tudo bonitinho, pegar a nota fiscal de tudo, separar os comprovantes e pedir esse ressarcimento, é muito justo, né? Senão só vai ter prefeito ou prefeita rico, né? Só vai ter gente que, infeliz, não tem como, né? Então é mais que justo, mas precisa ter tudo bonitinho, só se pegar a notinha fiscal, comprovante, mostrar tudo pro pessoal, né? Tá bom? Bem organizadinho. Mas aí, voltando nessa recomendação aí de ter a empresa, então, o primeiro ponto, já comecem pesquisando aí sobre as empresas, as possibilidades, tá bom? E uma outra coisa legal que a empresa de contabilidade presta é consultoria, né? Eles sabem tudo sobre esse universo, então eu direto aciono aqui o nosso contador, super gente boa, ele dá toda a assistência, me tira todas as dúvidas. Então, é legal isso também, né? Todo esse trâmite que burocrático aí, eles conhecem muito, muito bem. Então, eu acho que é mais do que um balancete. Balancete considerável, até é simples, né? Qualquer empresa faz aí tranquilo, mas essa assistência, essa experiência, né? E de vocês levarem, ó, olha, para transparência, né? Ó, tem uma empresa séria, uma empresa de profissional cuidando disso, então isso é muito bom, né? Então, essa é uma recomendação. E aí é aquilo, né? Vamos lá, começamos a ter alguns custos, né? O primeiro custo que vocês vão ter é a taxa do banco. A taxa do banco. O nosso aqui na quadra é do Banco do Brasil. Atualmente a gente paga uma taxa de R$ 75 e alguns centavos. Então, essa já é o primeiro. Criou conta bancária, é uma alegria, mas já começa a chegar aí. Então, já tem que ter alguma receita, senão vocês vão ficar aí devendo, né? Então, é uma coisa muito importante até de vocês terem em mente, né? De abrir a conta no momento certo aí, né? Estratégico. Porque pelo menos algum recurso inicial para cobrir pelo menos esse da taxa, né? Mesmo que você venda alguns copos, faça qualquer coisa, colocar um dinheirinho ali já, ó, pelo menos esse da taxa está garantido. Aí depois com o planejamento vocês vão lá, vão melhorando, né? Quando um dos outros orçamentos que vão ter aqui importantes é a parte da contabilidade. Oi, Ana. Ô, Jean, mas assim, no caso da Regina, por exemplo, que tem um livro caixa, você tem uma conta pessoa jurídica no BB, né? Ela não tem Se- ainda. É, isso, pois é, mas eu te falo assim, essa taxa de R$ 100, se abre no Nubank, por exemplo, no Banco Digital, como é uma movimentação pequena, você não tem essa taxa de abertura, né? Então, assim, mesmo no próprio nome dela, vamos dizer assim, se ela quiser Sim, movimentar uma conta, no nome dela mesmo, mas sim. ela pega aquela conta e separa e vai espelhar o livro caixa, porque eu acho que tem um conceito muito importante de prestação de contas, que as pessoas acham que prestação de contas é o contador que faz prestando as contas como se as contas fossem só contas a pagar. Uhum. Porque o princípio da transparência, ele fala desde quando você junta o dinheiro até a receita e a despesa. Sim, É o processo, né? É o que te levou, porque você fala assim, ah, todo mundo usa o princípio da 8666 com três contratações. Mas a gente vê que aquilo ali é só para, você já sabe que vai contratar com uma pessoa e já leva aqueles orçamentos ali para avalizar o outro. Muitos você já vê que já vem com preço mais baixo. Então, prestação de contas é mais que isso. E um balancete é só para espelhar a sua decisão, né? uhum. É isso aí. Eu vou continuando aqui, mas obrigado pela colaboração. Realmente essa opção do banco digital é interessante, principalmente para a Regina aí no momento, né? Você não vai ter essa taxa, né? É legal, ótima ideia, né? E aí, seguindo, né, pessoal? Só comentando, só dando dicas aqui, né? Como a gente faz, eu recomendo ó, orçamentos, ir atrás das empresas, igual a Ana falou. E aí tem várias situações agora para a gente começar a montar, né? Para vocês terem ideia. O primeiro que eu faço é um planejamento. Primeiro aí começa com vocês, né? Internamente, saber quanto que tem, o que que vai gastar, tá tudo combinado, tá tudo aprovado, vocês vão fazer aquelas ações, bacana, tudo certo. É isso. Então começou ali com o planejamento. Então eu já faço esse planejamento escrito, bonitinho, né? E aí facilita. Aí eu passo tudo para a empresa de contabilidade aqui. Primeiro o extrato, né? O extrato fechou o mês. Primeiro dia do mês seguinte, a gente já fecha o extrato,
sai aí toda a movimentação, todas as receitas, todas as despesas, tudo bonitinho ali no extrato. Então ele já recebe o meu extrato, recebe o meu planejamento e eu envio para ele bem organizadinho todas as notas fiscais e os comprovantes, tá? De tudo, de tudo, de tudo. Sacos de lixo, R$ 114. Nota fiscal da empresa, comprovante de pagamento. Facilita, organizado, né, até o trabalho da pessoa. Então é isso. E aí, o que que a empresa de contabilidade ela vai fazer? Ela vai descrever isso, né, de um jeito fácil de entender. Porque olhar no extrato, não consegue entender bem, né? Coisa abreviada, só vê o número e tal ali. Então, essa descrição da empresa de contabilidade é muito importante que ela detalha tudo, né? Sacos de lixo, empresa tal, dia tal, valor tal, tudo bonitinho, né? Então, é isso. E aí tem que ter um espaço, né, para as avaliações, as aprovações ou reprovações e comentários do Conselho Fiscal de vocês. Então tem que estar lá bem detalhado, um espaço com o nome da pessoa, identificação, espaço para assinatura e observações em geral, aprovação, reprovação e comentários, né? Pode ter alguma falha ou qualquer comentário, os conselheiros vão fazer ali, né? Então, quando eu passo, a gente passa, enfim, falei desse formato, né? Mas antes de chegar nesse ponto, beleza, eu passo os documentos para a empresa de contabilidade ela organiza, ela me repassa, eu confiro, porque às vezes já veio muito erro, né? Página trocada, um comprovante errado, então acontece, eles erram um pouco, mas às vezes erram, então é bom a gente olhar. Estando tudo ok, entrego o livro, deixo o livro com o conselho fiscal, primeiro a conselheira assina, me avisa, já deixo com o segundo, com o terceiro conselheiro. E aí, depois disso, a gente digitaliza, né, as aprovações do Conselho Fiscal, digitaliza tudo, esse material todo digitalizado, e aí a gente compartilha com todos os síndicos, já primeiramente, e a gente sobe tudo no Drive. Então, uma dica aqui também que é legal vocês terem um drive. Tem um e-mail já da prefeitura, né, da associação de vocês, com um drive organizadinho, prestação de conta, ano tal, mês tal, tudo bonitinho. A gente sobe tudo no drive, tá tudo bem organizado. Então, todo associado pode entrar. É só solicitar o acesso, ou o associado, morador tal, tem acesso. Então, a gente compartilha para os síndicos compartilharem para o pessoal e o pessoal tem acesso aí aos nossos balancetes em tempo real de toda a gestão, né? Então, essa é uma recomendação que eu faço para vocês também, ter esse drive organizadinho e compartilhar com todo mundo. Eu vi algumas quadras, eu não lembro qual era uma, não estou lembrando agora, acho que é na 215, se eu não me engano. Mas enfim, uma quadra ali no fim da Asa Norte, eles tinham algo legal eles tinham um site, né? Talvez tenham ainda, e eles divulgavam lá a prestação de contas deles, né? Só que aí surgiu uma coisa no curso interessante, que alguém fez uma observação de já ter tido algum problema. A Regina estava comentando algo de golpe em grupo de WhatsApp, e eles tiveram algum problema, porque ficar exposto assim na internet, tinha lá conta bancária dos condomínios, do pessoal e tal, e eles tiveram algum problema. Teve alguma pessoa que hackeou, fez alguma coisa ali, né? Então é uma coisa de se pensar, assim, porque a gente é uma associação privada, né? Claro, se fosse público, a gente tem mais que obrigação de colocar para o público. Como é de vocês, a nossa associação é de moradores privada, a gente deve aos moradores, aos associados, correto? E claro, se qualquer outra pessoa quiser, transparência, vocês divulgam. Estou falando aqui em questão de proteção de dados, tá bom? Aí do pessoal. Mas se quiserem divulgar também, fica ao critério de vocês. Beleza? Eu vou mostrar aqui agora, eu vou compartilhar a tela mostrando aqui um modelo simples do nosso balancete. Cadê? Vocês. Calma aí. Vocês estão vendo minha tela? Sim? Perdi os Sim. rostos, eu não sei se alguém. Sim? Só está aparecendo Prefeitura Ah, Comunitária da tá. Mas CEP. tá vendo a tela, né? Obrigado. Então eu vou descendo aqui. Eu abri o outro. Está abrindo aqui, pessoal. O meu negócio está com formato diferente, que ele está mexendo no formato, mas vai dar para vocês verem melhor. Meu Word aqui tá com. Fiz alguma coisa que ele desconfigurou.
mas vai dar para ver. A gente abre aqui, né? Demonstrativo financeiro, receita e despesa. Ele tá em formato ruim, tá feio aqui. Mas enfim, ó, de cara já o extrato. A gente tem aqui o extrato bonitinho, que você vê toda a movimentação, tudo que aconteceu. Ah, ele tá com essas falhas aqui, ó, página e tal. Não liga para isso não, gente. É falha do arquivo aqui. O balancete tá impecável, né? Ixi, tá muita falha. Olha ali os números aqui. Poxa, que tá assim. Mas enfim, esse aqui é o planejamento que eu falei para vocês, né? Eu já deixei organizadinho para eles, o que que a gente faz. Mas aqui continua aparecendo só a primeira página. Ué, sério? Aham, O que eu fiz parecer aqui? do Conselho Fiscal. Poxa, tá com alguma falha. Calma aí, gente. Eu tirei aqui para. Coloca sugestão, coloca em PDF para você mostrar para nós, quem sabe é isso. Pois é, mas ele tá Às me. vezes o Google Drive, quando você transforma, ele não vai. Pois é, mas Mas ele ele tá. era para ir. Ele Sai tá. e volta. Pois é, ele tava em Mas, PDF aqui, mas eu achei estranho. então, fecha e abre de novo. Às vezes é só um bugzinho. Às vezes eu faço reunião com um cliente de arquitetura lá de Cuiabá e dá uns bugs assim também. Ah, você me deu uma ideia aqui. Talvez no Drive vai ser melhor aqui. Gente, eu vou. Desculpa aqui, só para organizar aqui, tá? Rapidinho, vou abrir o Drive aqui agora. É, Drive. Aqui. Cadê? É, agora vai dar. Vamos lá. Voltando então aqui. Agora eu vou espelhar a tela. Desculpe pela falha técnica. Vocês estão vendo agora? Meu e-mail aqui? Agora sim, né? Ah, agora vai. Cadê? Oxe, não, tô apanhando pra internet hoje aqui. O negócio tá. Nossa, uai, o que que eu fiz? Meu Deus, ajuda. Entrou no negócio para digitar aqui, eu não entendi o que. Ai, meu Deus. Não tô conseguindo. Ai, ai. Como assim? Acho que agora vai. Última tentativa aqui, acho que agora eu consigo. Vamos ver. Agora foi? Beleza, ó, eu tô no Drive aqui, ó. No Drive vocês podem ver que tá tudo organizadinho. A gente tem pasta um, prestação de contas, estatuto, ata, cronograma de atividade, jornal, ofício, ouvidoria, foto, consulta de opinião, topografia que a gente fez da quadra, fase junina, enfim. Todas as pastas que vocês quiserem, fica tudo aqui, todo mundo tem acesso. Quando eu não estiver mais por aqui, todo mundo pode acessar, ou quando eu estiver, claro, é bom para a gente ter guardar esse histórico, facilita para todo mundo. Ian, Oi, essas numerações de documentos, foi o contador também que ajudou ou foi você? qual você falou? Isso aí, essa questão O aqui de Drive? organizar, Não, no fui eu. Drive? Fui eu. Ah, tá. Fiz. Eu organizei tudo, eu coloco. Ele só me entrega e quando eu digitalizo, né? Quando eu digitalizo tudo, aí eu passo para cá. Depois da aprovação, aqui acho que o PDF vai abrir, ó. Vamos abrir um. Ah, agora sim. Eh, Aí, Ok. vamos lá. Então tem aqui, né? A capa. Ah, esse aqui é o parecer do conselho. Ele não tá o. Calma aí. Ixi, eu botei na página errada, gente. Só quando a gente quer mostrar que não. Vou abrir algum que esteja aqui. Aqui, pronto. Abril de setembro. Vamos lá. Setembro já está aqui. Pronto. Tá aqui o extrato, que eu já tinha falado, né? Abre com extrato. Enfim, aqui é o planejamento que eu faço, bem simples mesmo, para organizar aí. A gente mostra, né? Tudo organizadinho. Aí, o parecer do Conselho Fiscal.
tem um espaço aqui para. Aqui, ó. Primeiro conselheiro, favorável, não favorável. Ele está em outro aqui, porque é digitalizado. Aí eu já mostro para você. Favorável, não favorável, pessoa assina, a data, segundo conselheiro, terceiro conselheiro. Aí aqui começam, né? Tem a descrição que o contador faz, né? Bonitinho, contribuição de onde chegou, quais que são os gastos, etc. Aqui detalhado também. Enfim, aí a estética de cada contabilidade varia, né? E aqui começam, ó, nota fiscal, comprovante, sempre. E aí vai na sequência, nota fiscal, comprovante, etc. Tá? Aí a gente digitaliza, né? Tem um espaço aqui para Conselho Fiscal, assinar, favorável, na assinatura, tudo certinho, favorável, ok, né? E a gente também tem um termo de prestação de contas que a gente apresenta, é a pessoa, a representante do Conselho Fiscal assina, a presidente, né? Quando aprova tudo bonitinho. Isso aqui é um modelo, posso compartilhar com vocês também, que é legal. Termo de aprovação, ela faz um geralzão, né? Representante como a presidente do Conselho Fiscal. Enfim, é isso. Aí, transparência em tudo, né? As ações que vocês vão fazer. Isso em Oi, cada mês, né? O Conselho todo mês. Fiscal vai olhar cada mês igual ao condomínio. Cada mês, cada mês, cada mês. Conselho Fiscal avaliou, digitaliza, bota no Drive, compartilha com o pessoal. E uma vez por ano é feita a assembleia de prestação de contas. Aí vocês apresentam, aí é apresentar, claro, de forma fazer organizado, né? Tudo bonitinho, resumido, né? Senão a reunião fica de 1.000 horas. Então faz ele bonitinho, presta as contas, porque vocês já fazem isso durante o ano. Então ali é para consolidar ali em assembleia, né? Registrar em ata, tudo bonitinho, tá? É, Soraya levantou a mão, fica à vontade, Soraya. Jean, boa noite. Não, é só para saber esse termo aí de prestação de contas, ele é referente ao mês ou ao ano? Então, o do mês é o livro, né? O livro ele já tem ali bonitinho, mas a gente faz uma do ano. Ali ela fala só consolidando, porque a gente bota no jornalzinho também, né? Então ela fala aqui, ah, Aquele que você mostrou em Word por último é o do ano é só, o do ano. certo? Isso, é o do ano, é o do ano. O do mês ele já está no próprio balancete mesmo ali, a aprovação, a É reprovação. aquele que vocês escaneiam, né? No final, aprovação favorável ou desfavorável. Isso, Tá, isso. beleza. Obrigada. Beleza. A forma do balancete vai variar, a estética de cada empresa, vocês podem dar sugestões e tal, né? Mas é isso, é transparência de tudo, tá, pessoal? Assim, não é importantíssimo o livro, tudo isso, com certeza, mas é prestar conta de tudo, todas as ações, tudo que vai fazendo, né? Desde, vou na reunião tal, é uma forma de você estar mostrando o que está fazendo. Foi consertado tal coisa, então é bom de documentar, mostrar, e os livros, eles são aí a prova, né, de tudo, né? Então, relembrar também que é sem fins lucrativos, já falei isso várias vezes, né? Algumas quadras tiveram problema que as pessoas estavam dividindo lucro, ou usando dinheiro para coisas pessoais, depois devolvia, é uma bagunça, né? Então, eliminar isso aí total, né? Dúvidas? Alguma dúvida? Teve- Alguém gostaria de ter alguma dúvida? Jean, Oi. uma dúvida sobre a formação do Conselho Fiscal, por exemplo, pensando aqui no meu caso prático, né? A gente vai ter uma eleição para diretoria executiva e vamos formar um conselho comunitário, mas necessariamente a gente precisa também ter uma aprovação para conselho fiscal? Ou é uma comissão fiscal? Não, não, tem que ter aprovação. O Conselho Fiscal, você vai ter que estar na ata, lá vai estar registrando. Só para entender, o de vocês não vai ser o Conselho Comunitário? Vai. Ah, vai? Ah, então tranquilo. É só as atribuições do Conselho Comunitário já tem no de vocês, que é Conselho Ah, Fiscal tá. já. Então eles Ah, não. sim, eu tenho que ver nas atribuições do estatuto, né? Ah, tá. Agora, se no caso de vocês não fosse a parte, aí teria que estar lá escrito três, diretoria executiva, Conselho Comunitário e Conselho Fiscal. Como o de vocês é Ah, só eles mesmo. tá. Então, o conselho fiscal é só um nome, né? Mas o conselho comunitário pode fazer às vezes, né? Não, o Conselho Fiscal são três.
são três. Conselho A Fiscal, três. parte do conselho comunitário. Não, não. Isso que eu estou dizendo. O de vocês, as atribuições de Conselho Fiscal é do Conselho Comunitário, correto? Ah, tá. Isso, isso. Não, são três. Três. Primeiro, Ah, segundo e terceiro. O presidente, tá, vice, secretário, como vocês querem chamar aí. tá, entendi. São três, sempre que assino, né? Dúvidas? Já, nesse caso, quando o conselho, né, olhou lá e vamos supor que achou alguma coisa que ele foi desfavorável. E aí o síndico, em tese, em algum momento ele vai poder revisar isso, mas ele pode não querer revisar, achar que está certo. Quem que decide isso? É a Assembleia? Se a Assembleia for junto com o Conselho, o que que acontece, sabe? Assim, no caso de uma não aprovação, saiu desse caminho feliz, o que que pode ter de consequência, seja para o prefeito, seja para o Conselho, o que que o Conselho pode fazer caso o problema seja com o prefeito? Uhum. Você diz algum problema? Pode dar um exemplo, assim, de um problema que você fala? Então, Tipo, por exemplo, fez uma prestação de contas, o conselho não identificou, vamos supor, fez uma festa, uma das notas lá não tinha a nota. Sabe assim, deu algum sim. problema, aí o conselho identifica, pede para o prefeito corrigir. O prefeito fala, olha, não tenho como corrigir isso, não dá nenhuma outra explicação que possa ser justificável. Nesse caso, o que que acontece, sabe? Assim, qual que é a consequência para o prefeito? O que que o conselho ou a própria assembleia poderia fazer? É um caso hipotético, isso não aconteceu na É, minha quadra, não. É só para tá, saber mesmo o que que poderia ser feito. tá, é complicado, né? Primeiramente, se algo não está aprovado, muito estranho aí, né? O que aconteceu? Acho que a situação vai ter que ser resolvida de algum jeito, né? Tá faltando dinheiro, tem que ver qual é o problema. Tá faltando dinheiro, tá errado, é uma nota fiscal falsa. Por exemplo, se for um problema com a nota, vamos supor, a empresa deu a nota errada, ou é um recibo, assim, o conselho que não quer recibo, né? Tem a opção de vocês irem atrás de uma nota que chama RPA, uma nota avulsa. Então, ela vai ter que ir atrás da Uhum. nota fiscal, vai depender muito do problema, né, Soraya? Mas, assim, pode dar a pessoa pode ser afastada, perder mandato, né? Pode, dependendo da gravidade, aí o conselho o pessoal vai poder tirar. Num caso, por exemplo, assim, se não chegou ao final, né, ali naquela anual, o conselho percebe que deu algum problema ali que realmente precisa de um ressarcimento. E o prefeito, que já a essa altura talvez já nem seja mais prefeito, né, como que o conselho ou os moradores podem solicitar? Teria que ir para instâncias judiciais ou tem alguma outra instância administrativa, algo que poderia ajudar a recuperar esse dinheiro que o prefeito lesou, sabe? Assim. Sim, sim. É bem delicado esse assunto que você fala, né? Inclusive, acho que a Ana Regina, nossa amiga Ana, você tá aí? A Ana Regina tem muita experiência com isso, acho que ela pode nos ajudar também. Então, sim. Oi, Ana, você pode colaborar com a gente com essa dúvida dela? É pelas questões jurídicas e tal, nesse caso? Soraya, você pode só repetir? É que eu tô falando assim, quando dá, a gente normalmente vê esse caminho feliz, né? Mas aí quando dá algum problema, normalmente ou o conselho ou os moradores ficam meio sem saber a quem recorrer. Então, por exemplo, um prefeito que não fechou as contas, não prestou as contas, ou então teve algum rombo na gestão dele, ele sumiu. O que que o conselho, o que que os moradores podem fazer para tentar recuperar esse dinheiro, sabe? Assim, tem que ir para instâncias judiciais ou tem alguma outra instância administrativa, algo que possa ser feito antes de ir para vias judiciais? Olha, é lógico que é a via judicial, mas antes eu acho que uma via importante é o Ministério Público, né? Porque se fosse um dinheiro público, vocês iriam para os dois órgãos de controle que existem, né? Iam fazer uma denúncia,
ou na CGU, se fosse o recurso federal, ou no Tribunal de Contas da União. Se fosse o recurso do DF, você ia para a CGDF e para o TCDF. Mas como esse dinheiro é de todos, né, é da prefeitura, o Ministério Público é o órgão responsável por isso. E com certeza ele é. Isso não serve só para isso. Por exemplo, um prefeito, ou mesmo um síndico que não esteja gastando dinheiro devidamente, você também pode fazer uma denúncia, porque ele está gerindo um dinheiro que é de todos, no Ministério Público. A Larissa pode ajudar nisso também, não pode, Le- Larissa? Posso, Legal, Ana, posso obrigado. contribuir? Oi, Larissa, por favor. Boa noite. Então, quando você tem uma prefeitura, você tem uma chapa. E todas as vezes que a gente vai tomar uma decisão, o prefeito precisa de estar muito bem amarrado com o tesoureiro. Então, esse seu caso, para acontecer, você vai ter várias responsabilidades solidárias aí. Por quê? Primeiro, para você conseguir, né, liberar um orçamento, por exemplo, para uma festa, uma coisa assim, você vai precisar fazer reuniões. Então, assim, na prática, é muito difícil acontecer, porque a conta bancária da prefeitura, quem movimenta é o prefeito e o tesoureiro, já começa daí. Tá? Então, você vai estar sempre prestando contas. Vamos supor que o seu caso hipotético foi de uma nota fiscal. Você poderia demonstrar aquilo por meio de ressalvas e as suas contas elas podem ser aprovadas com ressalvas, né, e elas também podem ser reprovadas, ou seja, elas estariam inaptas. Mas normalmente, como você tem toda essa cadeia sucessória para seguir, é muito difícil, né, acontecer. Porque eu faço um pagamento pela prefeitura. A tesoureira precisa ir lá e concordar com o pagamento. Tá? Então, isso com a prefeitura é mais difícil acontecer. Com o condomínio é até mais fácil, né? Porque normalmente o síndico movimenta a conta sozinho. Sanei sua dúvida? Legal, Larissa. E sim, eu só fiquei com uma outra dúvida que você falou aí que aprova com ressalva ou reprova, além da aprovação normal, né? E nesse Isso. caso, quando aprova com ressalva ou quando Vou te dar um reprova, exemplo. e Por aí? exemplo, O que que vou te dar um acontece? exemplo. O ano passado teve uma prefeitura que teve esse problema. Você está no mês de agosto, normalmente a gente faz as assembleias no mês de agosto. No mês de agosto, automaticamente você vai levar para a assembleia todos os balancetes que você conseguiu fechar com a contabilidade. Então, a ressalva, ela pode entrar nessa parte. Faltou, por exemplo, uma nota fiscal, mas está evidente que o valor foi gasto ali. Aí você vai fazer essa ressalva. A gente faz uma nota explicativa. Aí leva, aí pode colocar lá, olha, foi aprovado com a ressalva de que a nota tal não estava de acordo, contudo, chegou-se à conclusão de que aquele documento, é, aquela nota explicativa que o prefeito juntou era verídica, tendo em vista que nós sabemos que os recursos foram todos aproveitados na quadra ou na festa, né, que é o seu caso hipotético. Outra possibilidade seria você dizer que não está aprovado. Não está aprovado, aí quem vai responder, né, não é só o prefeito, o tesoureiro responde junto. Então, assim, é uma série, é uma cadeia que a gente tem aí. É muito difícil isso acontecer. A ressalva também pode entrar nesse caso e pode entrar no caso de você chegar na Assembleia em agosto, você chegou no final de agosto. O seu período está encerrando ali. Você tem os balancetes fechados e conferidos pelo Conselho Fiscal até o mês de julho. Você não tem agosto ainda. Então, você pede a aprovação dos meses com a ressalva do mês de agosto, que ainda não está pronto. São esses os Legal. casos, tá? Caminhada? Obrigada, Larissa. Por nada. Legal, obrigado, viu, Larissa, pela contribuição, Ana Regina também. Realmente é difícil acontecer. Eu só vi só lembro de um caso de ter acontecido assim que o prefeito usou
o dinheiro e tal, e o pessoal exigiu dele a devolução, né? E pediram a renúncia, ele acabou saindo, fez o pagamento, não precisaram nem entrar na justiça, ele devolveu o dinheiro e saiu, né? Mas é isso, tomara que não aconteça aí, né, Soraya? Por isso eu reforço que a importância da gente ter transparência em tudo, ter cuidado em tudo, fazer um trabalho muito sério. A chapa que a Larissa diz já não virou mais, já não é mais chapa, é a diretoria executiva, né? O prefeito, o presidente, ele está somente como representando, é a diretoria responsável. Então, não vai sobrar só prefeito, não. Então, é importante você que vai ser vice, ou secretário-geral, ou qualquer cargo, tá por dentro de tudo, porque pode ter uma surpresa triste, né? Imagina, vocês descobrirem o nome de vocês junto também, né? Então aí é aquela coisa de estar todo mundo de olho, Conselho Fiscal de olho, os moderadores de olho, todo mundo de olho, as chances de acontecer isso são mínimas, né? Talvez uma nota e tal, mas é fácil de corrigir uma nota, pedir outra. Tem uma coisa, Jean, que acontece, a gente não vê tanto esse caso, mas a gente vê muitos casos assim de prefeituras abandonadas com dívidas, né? É, Que, de certa forma, é uma falha nesse final dessa é, prestação de contas. Simplesmente Eu eles vou, desistem, não tem paga a razão, dívida, né? assim, Soraya, tem razão. já aconteceu em prefeituras que eu atuei, do prefeito anterior, né, sair e ele deixou uma dívida. Mas, como, por exemplo, caso de água, caso de luz, você tem um período que pode ser cobrado. Então, ele cancelou e ficou devendo. Quando eu reativei a conta de energia, eu tive que pagar. Só que para a prefeitura, no caso, não foi tão ruim ele ter feito isso, porque o valor que devia acabou prescrevendo. Aí resolveu o caso, né, eu consegui reativar a energia, mas acontece, né, nesses casos, sim, eu já passei por isso. Beleza. Tem mais gente aqui com. Pessoal, tem o Marcelo e depois a Regina, e depois vamos passar para o nosso convidado especial que já está aqui presente na. Tá bom? Vai, Marcelo, contigo. Oi, Jean, turma, agradecido mais uma vez por essa dimensão que se toma nesse grupo, mas a gente que é de uma área mais afastada do plano piloto, eu tenho notado assim nas nossas conversas, nessas nossas reuniões, a gente precisa muito do contador e do advogado. E aí nós não temos isso aqui numa área de mais baixa renda, onde as pessoas têm mais dificuldade com esse esclarecimento contínuo que é prestado aqui. E assim, eu falo, Jean, se a gente conseguisse, eu não sei, você que tem uma experiência gigante nesse processo aí de participação social, as universidades elas podem, de alguma forma, nos auxiliar com base na extensão, assim, eu lembro quando estudava, com base na extensão dos cursos e nos aperfeiçoamentos que são prestados pela própria universidade, para que, de uma forma, a gente consiga, eu digo assim, São Sebastião, se a gente entrar num processo igual esse que foi discutido aqui, gente, é para não ter ninguém na associação, entendeu? Que as pessoas entram numa neura, num processo onde a fiscalização ou o ruim é maior do que a qualidade técnica, do que o aperfeiçoamento, do que o resultado final do processo comunitário que a gente está envolvido. É só isso aí, viu, gente? Jean, me ajuda nisso. Marcelo, eu acho uma excelente ideia, viu? Eu desconheço, mas é uma excelente ideia isso de apoio dos universitários e tal. Eu tô vendo que a Soraya está escrevendo. Isso pode ser um projeto de extensão no curso de contabilidade, por exemplo. Olha que legal. Muito boa ideia, hein? Eu não vi ninguém fazendo, mas quem sabe você vai ser o primeiro em nos dizer aí como é que funciona, hein, Marcelo? Acho que vale a pena, hein? A minha ideia aqui, depois de tanto assim ouvir vocês e também não é dividir, porque eu não dividi nada agora, só estou aprendendo, graças a Deus, mas dividir com o meu público aqui é exatamente trazer essa solução para nós, entendeu? Porque as pessoas que têm um processo, vamos supor, a menina de Santa Maria, ou aqui nós de São Sebastião, do Jardim Botânica, nossa amiga aqui do Jardim Botânico, a gente sabe da dificuldade da participação de pessoas qualificadas, igual tem na Asa Sul e na Asa Norte.
Então, talvez uma extensão da UNB ou do IFB, ou talvez de uma universidade particular, nos dê uma condição de assessoramento jurídico, nos dê uma condição de assessoramento contábil Não. e também de educação física, que foi falado aí perfeito, eu achei aquela história maravilhosa, até de marketing. Então, a gente começa a envolver a universidade no seu intuito no seu objetivo mais tradicional, que seria o apoio a quem mais precisa. Entendeu? Essa é a Bom, minha ideia, assim, dentro desse processo que você divide com a gente, cara. Porque realmente, quando eu falo aqui em contador, quando eu falo em advogado, eu não tenho advogado aqui, não tenho contador, e as pessoas, quando a gente comenta isso num grupo de pessoas mais assim, não tão esclarecidas, elas já embutem um processo de custo altíssimo, de desconhecimento e de receio, tipo um bloqueio, sabe? Então, se a gente entra com a universidade ou com um ente sim. federativo, a gente Beleza. liquidaria Sim. mitigava a coisa de uma forma que não deixaria a gente com tanta desconfiança. Não eu, mas Tá. eu não trabalho só. Ótimo, Marcelo. Acho muito boa a sua ideia. Acho que é muito importante. Eu não sei se tem faculdades aí, mas talvez pegar alguma aí da região, né, que possa abraçar a causa, um particular, igual você falou, e atrás da UNB mesmo, né? Eu acho muito válido, viu? Ótima ideia, inclusive. Mas é isso. A Regina tinha outra. Era a Regina, né? Ah, não, não perguntou mais. Era só a mão que tinha ficado lá. Pessoal, alguém gostaria. Vamos chamar nosso convidado agora, mas só para deixar aqui, alguém gostaria de comentar algo, alguma colaboração a mais sobre esse assunto, ou alguma outra dúvida? Ana Regina, algo mais? Gostaria de falar com a gente? Não, eu fiquei com a mãozinha levantada, foi? Não, não é a sua xará, Regina Monteiro. Ah, tá, desculpa. Mas se você quiser, por favor, colaborar, fique à vontade. Não? Ninguém mais? Então vou chamar aqui meu amigo Carlos, que já está aqui. O apelido dele é Cecel, um líder comunitário muito inspirador para a gente, pessoal. Não vou falar muito porque ele vai se apresentar. E é um prazer receber você aqui, Carlos. Seja à vontade, Cecel, meu amigo. Valeu, Jean. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, Boa noite. Boa noite. boa Boa noite. noite. Boa noite. Eu Boa agradeço noite. mais uma vez, Jean, pelo convite. Eu estava ouvindo aí as participações. É sempre muito rico e gratificante esses encontros, né? Essa sua iniciativa de proporcionar esse momento, né, do repasse de conhecimento. Eu tenho colocado para o Jean ao longo desses anos, eu não sei se a meu encontro aqui com vocês, minha troca aqui com vocês, é um bom case, talvez seja um case de não sucesso, mas é a experiência que eu posso colocar para vocês, né? Enquanto que eles denominam o senso comum aí denomina de liderança comunitária, né? Eu estou prefeito aqui da quadra 715 Sul, né, na Asa Sul, 715 Sul, e também atualmente eu presido a Associação dos Moradores das Quadras 700 Sul. Mas só resgatando um pouquinho assim meu lugar de fala e vocês me conhecerem mais um pouco. Eu cheguei em Brasília muito cedo, em 66, já com alguns aninhos, então tem bastante idade aqui, mais do que muitos de vocês aqui. E eu sempre gosto de lembrar da minha mãe, que talvez eu tenha herdado ela disso, do sangue, dessa lida comunitária, né? Isso parece que está no sangue, de querer se envolver, de querer atuar turisticamente, despropositadamente, sem nada em troca. Eu acho que isso é um pouco da base do nosso envolvimento, né? Eu sei que tem síndicos profissionais, que é uma outra pegada, mas esse movimento comunitário, essas associações comunitárias, nós estamos muito mais nos doando, né? Muito mais tentando mediar os problemas, tentando resolver os problemas da comunidade, por consequências nossos também,
do que a si próprio, né? A gente, na verdade, a gente acaba puxando mais problemas para a gente do que necessariamente resolvendo, né? Porque são muitos os desafios comunitários, né? Eu comecei aqui na minha quadra há muito tempo atrás. Essa quadra, ela já tinha uma prefeitura com 2 ou 3 mandatos, e o mandato anterior ao meu, em que eu assumi, os colegas desapareceram, não tiveram mais interesse em tocar a prefeitura adiante, e daí, nesse vácuo, né, dessa ausência de uma liderança que representava aqui a quadra 715 Sul, nós começamos a ter alguns problemas. Eu não sei se tem moradores aqui da 700, mas a quadra começou a receber notificações com relação às grades, os moradores da quadra, né? Com relação à presença das grades. Nós tivemos um grave problema, foi com relação à área do fundo das nossas residências, então que a gente teve que mobilizar a comunidade para uma regularização fundiária dos lotes da quadra. E isso tudo foi acontecendo e surgindo, e aí eu fiquei sabendo da existência oficial da prefeitura comunitária, me foi dito que tinha, e aí um parênteses, eu fui correr atrás dessa documentação. O estatuto era um estatuto antigo, anterior ao Código Civil, anterior às novas orientações de como deve ter um estatuto. Era um estatuto com o prefeito e um secretário, e um secretário, não tinha nem tesoureiro, era um prefeito e um secretário. E daí a gente começou, em paralelo às demandas comunitárias que chegavam, a gente tentou começar a se organizar e a montar, rever o estatuto e a montar uma nova diretoria. A primeira convocação que a gente fez para essa iniciativa, né, de rever o estatuto e uma nova diretoria, compareceram eu e a cafeteira, né, Jean? Eu sempre lembro de você. A gente marquei a reunião numa escolinha, classe aqui pertinho, distribuiu a convocação em cada caixa de morador, de correspondência dos moradores, não apareceu ninguém, não tinha ninguém interessado. E, mesmo assim, eu continuei nesse esforço, porque a gente tinha a necessidade de regularizar a questão das grades e a questão dos fundos das casas, né? São casas divididas por um beco de serviço. E aí a gente começou uma outra batalha, que foi o envolvimento no PPCub. Eu não sei se vocês participaram dessa discussão do PPCub. Então, a gente começou, enquanto comunidade aqui da 715, nos reunirmos e participarmos de todas as audiências públicas, de toda a mobilização comunitária que tinha com relação ao PPCub, ao ponto de uma das versões do PPCub nós termos conseguido 2 artigos da minuta daquela época, de muitos anos atrás, regularizando a situação fundiária da 715, em função não só do esforço dos moradores, né, da quadra, mas do que a CEDU da época chamou de testemunho histórico dos moradores, né? A gente conseguiu mobilizar a quadra de tal sorte que eles levaram em conta o depoimento dos moradores de que a gente ocupava aquela situação fundiária no lote desde que as casas foram entregues em 1966. Todo esse esforço fez com que eu tivesse um envolvimento maior nas outras quadras 700 Sul e nas outras versões que vieram do PPCub. Eles acabaram tirando esses artigos específicos da 700 Sul e deixaram esse artigo de forma genérica, contemplando todas as quadras 700 Sul que tivesse algum problema semelhante ao nosso. Eu digo semelhante porque o nosso é bem atípico mesmo, que é uma quadra que ela difere das outras quadras 700, ela tem uma particularidade própria, a organização, o layout arquitetônico dela é bem parecido com as SQS, a 715 Sul. Todo esse movimento no PPCub, a gente se juntou às outras quadras e criamos a Associação dos Moradores da 700 Sul, essa que teve um mandato recém
vencida, a gente está no processo de uma nova diretoria. Nós optamos, Jean, até por experiências anteriores de outras quadras, nós optamos em não criar um CNPJ. Exemplo do que eu falei da minha quadra aqui, nós ainda tínhamos CGC, né? As prefeituras, os mandatos de prefeitura que assumiram depois do meu nunca se interessaram em atualizar a razão social da prefeitura, que foi criada há muitos anos atrás, junto à Receita Federal, por exemplo. E quando nós fomos investigar e atrás da documentação, a gente tinha uma dívida na Receita Federal enorme, né, em função de não ter regularizado a situação. Acho que eu dei uma perdidazinha, Jean, que eu estava no fio lógico aí de explicar a criação da Associação dos Moradores. Sim, era isso. Quando nós criamos a AMO 700 Sul, a gente optou em não criar o CNPJ até em função dessas experiências de outras quadras que acabavam herdando essas dívidas, né, de outras. Eu costumo dizer que é de brincar de criar associação. As pessoas assumem, se animam, criam a associação, envolvem a comunidade e basta um ano e meio, abandonam e fica aquela herança, fica aquela dívida, vamos dizer assim, a ser assumida. Isso aconteceu conosco aqui da 715, exemplo de outras quadras, foi a experiência que eu passei para nós do grupo da AMO 700. Então, nós optamos em não ter a CNPJ para ser menos uma burocracia, vamos dizer, para correr atrás. Ainda sobre a 715 Sul, eu procurei um contador, entrei em contato com um contador amigo, tem um colega aí que de São Sebastião colocou, eu procurei um contador amigo, ele foi na Receita Federal com o número do CNPJ, viu a dívida que tinha dessa associação, mas que para resolver o caso propriamente dito, o prefeito que tinha aberto aquele CNPJ teria que passar uma procuração para ele. Esse prefeito ainda morava aqui na quadra, ele disse que ia resolver, ele ainda mora aqui na quadra, ele disse para mim que ele ia acionar o contador dele, que ia resolver a situação. Ele não resolveu, até hoje tem essa pendência, eu acredito, e nós resolvemos trabalhar com essa representatividade de prefeitura comunitária informal, né? Esse trabalho ainda aqui na 715 Sul, a gente, com essa representatividade, vamos dizer, da quadra, a gente conseguiu emendas parlamentares para troca das calçadas da quadra e reposição do parque de iluminação pública, né, de lâmpadas de mercúrio por LED, né? E assim vem sendo meu trabalho aqui junto à 715 Sul. Na AMO 700, a gente foi mais a fundo com o PP Cube, como eu falei para vocês, com a recuperação, com essa representatividade também, com a recuperação das calçadas lindeiras da W3 Sul, e agora uma notícia boa que a gente conseguiu, que a gente vai conseguir recuperar a Praça 21 de Abril. Então, já era um pouco desse panorama que eu queria passar para vocês, dessa minha experiência. Acho que fica um pouco aí para as dúvidas e perguntas que vocês tenham a tirar aqui comigo, né? Eu costumo dizer para o Jean, eu não sei se eu sou um bom exemplo, mas, assim, eu não desisti, a gente continua. Os moradores aqui da quadra 715, eles são bem abertos. A gente tem um grupo bem interessante, o WhatsApp possibilitou a gente ter esse entrosamento legal. A gente faz algumas festinhas comunitárias e tudo, mas eu sempre gosto de lembrar um fato que quando eu fui atrás da documentação da prefeitura e desse primeiro prefeito, ele tinha as coisas muito bem organizadas, nós temos em torno de 120 casas. À época, ele recolhia R$ 5 por casa. 5 casas contribuía com alguma coisa desses R$ 5. E 115 casas dizia que ele roubava. Não é? As pessoas têm uma péssima postura de dizer quem está à frente da liderança comunitária desvia dinheiro. As pessoas não contribuíam com nada, 5 pessoas só que ajudavam, e nem ajudavam com R$ 5 inteiro, e a grande maioria dizia que ele desviava dinheiro.
Eu brinco aqui na quadra também, quando me procura, ô prefeito, aquele poste está queimado. Aí eu falo, ô senador, liga no 160, liga na SEB. Ô prefeito, tem um cano ali, ô deputado, liga na CAESB. Porque eu acho que a participação é de todos, o envolvimento deveria ser de todos. A quadra fica muito na dependência de mim, das minhas provocações, a gente acabou tendo uma penetração interessante no governo, mas a gente até cansa o governo, você acaba sendo uma pessoa não grata no governo, de tanto que você perturba, incomoda e quer buscar resolutividade. É isso, Jean, permaneça à sua disposição aí para dúvidas, para Ô, o que Carlos, for com necessário. certeza você é um super exemplo, com certeza, meu amigo, principalmente pela luta, né? Incansável que Uhum. você trata há muito tempo já, e esse movimento das 700 super importante, você super engajado em todas as lutas, e é o que a gente já falou aqui várias vezes, né? Independente do cargo, do mandato, da formalidade ou não, o importante é a ação, é exercer a cidadania ativa, a gente se colocar à disposição para tentar contribuir, né? Então você faz isso com maestria, inclusive, porque eu não sabia da questão do CNPJ, né? É, que curioso, só por curiosidade, essa dívida ficou muito alta. A gente tem alguns casos aqui de pessoas que estão passando É, por esse problema. é importante reforçar isso. A dívida é porque você tem que fazer a declaração de isento. A associação tinha declaração de isento. Uma vez que você não faz, você começa a pagar multa sobre multa. E aí virou, a época já tem bastante tempo, eram R$ 5.000. Então é alto, né? O que o grupo decidiu foi que a gente ia desprezar essa associação antiga, né, e criar uma nova. Mas aí o que eu falei, não teve adesão, porque, na verdade, muito do que foi falado quando eu entrei na sala, nós temos que criar as associações minimamente com o controle interno social necessário da tesouraria, do conselho fiscal, né, para que as nossas contas sejam apreciadas e aprovadas, né. O colega de São Sebastião colocou a questão do contador e do advogado, é super importante, eu acho que é possível, sim. Eu acredito muito nisso, nessa mobilização comunitária, Jean, de conseguir voluntários. Eu acho que tem muito, em qualquer comunidade que seja, tem os colegas que estão se formando, né, em direito, em contabilidade, gostariam de atuar, tem que buscar. Mas as universidades, Jean, o UNB tem muito isso no curso de administração, as incubadoras, e que apoiam associações na área procurando o departamento de administração. Existem muitas incubadoras nessa área que apoiam. O Ministério Público também, a colega citou, o Ministério Público também tem uma promotoria de fundações e associações, né? Associações e fundações. Eles também dão esse toque, eles têm uma cartilha interessante que ajudam, né? Só contestando um pouquinho o que a colega colocou, nós procuramos o Ministério Público para uma ajuda, uma época, talvez porque eles são muito assoberbados, eles só dariam essa consultoria para nós, né, esse apoio, caso nós tivéssemos recebido dinheiro público. Como nós não tínhamos uma associação sem recebimento de dinheiro público, eles, à época, disseram que não dariam esse suporte para a gente em termos de investigação, de apurar denúncia, essas coisas assim, né? Mas é isso, eu acho que a gente tem que lutar agora. O Código Civil, eu também presidi até pouco tempo, estava na diretoria da Associação de Servidores do CNPq, fui o primeiro presidente da Associação dos Servidores da Carreira de Ciência e Tecnologia, do MCT. A gente tem que lutar para ter minimamente pessoas engajadas, para montar esse grupo mínimo de acordo com o novo Código Civil, que é possível, presidente, o vice-presidente, tesoureiro e o conselho fiscal, um conselho de administração, né, para que tenha transparência dos nossos atos. Como eu falei, as pessoas gostam de tacar pedra, ajudar, que é bom, muito pouco, né? É verdade. Pois não, Jean? Muito bom, muito bom. Obrigado pela Imagina. colaboração. Eu vou abrir para o pessoal aí. Uhum. Pessoal, fiquem à vontade, dúvidas, comentários. O nosso amigo Carlos. Marcelo, fala, Marcelo. Rapaz, eu fico muito feliz de participar disso Uhum. aqui, porque o que o nosso presidente Carlos aí falou, eu não sei como é que ele fez com a questão da mobilidade ali naquela área ali, que realmente a gente vê que existe um espaço público sendo dominado pelos carros e pelo estacionamento. Mas o que eu digo é o seguinte: o brasileiro, Jean, e para todos que estão aqui, o brasileiro ele é condenado
sem ser. E nós, cara, nós que estamos aqui numa área de baixa renda e pouca visibilidade, vamos dizer assim, ele falou a verdade aqui, cara, que é o cara ele é marginalizado, ou ele já é condenado, ou ele já virou um corrupto, ou ele já está em conluio porque quer ajudar uma comunidade. Então, nós aqui que não temos um contador, não temos um advogado, não temos um educador físico, não temos um processo de integração, porque o Estado finge que a gente não existe. Essa fala é perfeita. Tá, obrigado, mais uma vez, Jean. Eu não dou conta, não. Eu não quero mais participar dessa, porque eu não dou conta, viu? Obrigado. Mas eu me coloco à sua disposição, você provocou o Jean, da gente identificar parceiros, não desista, a gente identificar parceiros de advogados, contadores, mesmo junto às universidades, que possam lhe ajudar, não desista, a gente não quer que desista. Com relação aos carros, de fato, eu cheguei na quadra aqui, meu mais novo tem 32 anos, né? O mais velho, 36 anos, 37 anos. E eles brincaram aqui, a gente, nas áreas verdes, parquinho, a gente tinha um parquinho aqui, mas os carros, já, ao longo dos anos, a cidade foi ocupada por carros. Sua quadra, eu soube que passou por isso recentemente, né? Da questão do parquinho, Jean. O que a gente fez foi um trabalho de conscientização, eu desenvolvi uma multa comunitária, eu fiz um bilhete notificando as pessoas, porque nós tínhamos os frequentadores dos setores médicos, né, que a quadra é cercada, que são flutuantes, né, mas a gente tinha um público-alvo, que era os trabalhadores dessa região, né, que botavam os carros em cima das calçadas, das gramas, e a gente foi multando essas pessoas, dizendo que era de uma prefeitura comunitária, que ali era a entrada e saída de carro. Depois eu vou mandar para o Jean, para vocês terem uma ideia dessa multinha, chamava de multa social. E também, depois que a gente conseguiu recuperar as calçadas, com as entradas corretas para as casas, a gente conseguiu, com o Detran, a colocação de placas de proibido estacionar. Nesse período, em paralelo, o Detran veio muito na quadra e aplicou multa, até na gente, que às vezes botava o carro de qualquer jeito, os moradores acabavam tomando multa. Então, foi um processo de conscientização. Se você vier hoje aqui, ainda pode ser que tenha um ou outro, mas a gente conseguiu dar uma melhorada no cenário, viu? De fato, era bem terrível. Não só isso, né? Nós tínhamos uma coisa importante para dar um destaque, Jean, nós tínhamos a ocupação irregular das casas por comércio, né? Então, junto com o Conselho Comunitário da Jaçu, a AMO 700, a gente conseguiu tramitar de julgado a proibição do funcionamento de comércio irregular nas quadras 700 Sul. Hoje teve mais uma pousada sendo fechada, não é contra pousada, contra qualquer tipo de estabelecimento. A gente são casas geminadas de um tijolo de 20 metros. Então, o que a pessoa faz ao lado, se acende um cigarro, a gente sabe a marca do cigarro que ele está fumando. O bife cheiroso na hora do almoço, a gente exagera da minha parte. Mas imagina morar 60, 80 pessoas ao seu lado, né? Isso era um transtorno muito grande para grande parte das quadras 700, principalmente das 703 a 707, onde proliferou muitas pensões, mas não era só pensões, era barbearia, salões, franquias, todo tipo de coisa, escolinhas, né? E agora a gente conseguiu essa conquista que foi para melhorar a qualidade de vida de todos, a segurança, né? Não sei se vocês acompanharam, nós tivemos alguns sinistros nessas casas de mortes, né? Um indígena faleceu tem um tempo atrás, há pouco tempo teve um cliente de uma pousada, próprio indígena Galdino, ele foi recusado a entrar em uma dessas pousadas, porque passou do horário dele entrar, ele foi recusado, ele foi dormir na parada de ônibus. Então, a gente tem um triste histórico das 700 que a gente tem que resolver. As calçadas é uma delas, a iluminação. Então, a luta não para, né? As deficiências, parece que não,
eu esqueci o nome do colega de São Sebastião. Marcelo. Marcelo, as nossas necessidades, as nossas deficiências são terríveis. A questão do lixo, aqui na minha quadra a gente fez uma conscientização muito grande sobre a separação do lixo, né? De obedecer aos dias corretos do recolhimento do lixo orgânico para o lixo reciclado. A gente trouxe o pessoal do lixo zero para estar conversando com os moradores, né? A gente fez muitas lives no período da pandemia, que eu acho que esse foi um momento também de um grande aprendizado, né, gente? Acho que os seus cursos também começaram naquele período, ou pós aquele período, né? Então é Carlos, isso. eu queria Pois não, só dar Marcelo. o meu depoimento. Você é top. Porque a Imagina. 715 eu tenho imóvel aí no bloco B É e eu vou mesmo. te falar, as coisas aí voltaram não só à normalidade, mas elas geraram um resíduo positivo para toda a comunidade aí, cara. Eu Valorou os não tenho, imóveis, eu não tenho o que falar. valorizou os imóveis, né? Exatamente. É. Olha Você tem aí, imóvel ó. aqui? Você tem imóvel aqui no bloco B? Tem. Somos Eu vizinhos. Eu tenho. moro no bloco B. Eu sei que você mora aí. Olha aí, pessoal, conexões, hein, ó, Carlos? Você tem aí um É, parceiro já aí também, ó, para estar junto na luta e vice-versa, ajudar lá o Marcelo. Tamo junto, hein, Marcelo? Conta com a estamos à gente. disposição, estamos à disposição. Que bacana. Pessoal, mais perguntas, comentários para o nosso amigo? Por último, Oi, eu fica à comecei a falar, vontade. acho que eu perdi o fio lógico aí, eu comecei a falar da minha mãe, ela, ela, ela época, a gente nordestino, né, chegou aqui com muita dificuldade no início, chegava a ceia do Natal, a ceia estava montadinha, com pouco que se tinha, né, aquele franguinho ali, não era nem peru, um frango, uma farofinha, uma maionese, ela pegava, Jean, e parte da ceia ela dividia e levava para os porteiros do bloco, sabe? Antes de começar a cheia, a meninada chorava, ficava brava, então, acho que eu tive esse minha escola que eu fiz com a minha mãe, sabe? E isso foi toda a vida. A gente morou na 312 Norte durante muitos anos, e da, onde eu faço uma festa comunitária lá, na 312, há muitos anos também, uma festa dos moradores, a gente faz uma festa bonita lá. E depois ela mudou para 104 Norte e ela foi ser vice-prefeita da Graça, sua vizinha, né, da 104 Norte, ela era vice-prefeita da Graça lá. Então, acho que está no sangue isso, Marcelo, de querer ajudar, assim, né? Conta a lenda que um garotinho caminhando na rua e passou um sujeito e comendo na rua carregando uma outra criança pesadinha nas costas e uma pessoa passou e falou, tá pesado? Aí o garotinho falou, não, é meu irmão. Então, um pouco que eu tenho da minha vida, sabe? De que muitos acham que é pesado, né? Muitos acham que é bobeira, né? Que você está fazendo isso, né? Eu já ouvi muita gente criticando, mas eu até lamento as quadras. Aqui a gente tem a 714, que era quando eu cheguei aqui nessa região, era uma das quadras, Marcelo sabe disso, era uma das quadras mais lindas das 700, a 714. Ela está largada, já, largada pela ausência. Eu estou até no grupo da quadra, pela ausência de alguém que compre essa causa comunitária. Agora a gente está vivendo um drama com relação a um apagão nas asas sul e norte com relação à iluminação pública. É uma coisa vergonhosa. Eu estou duvidando da capacidade operacional das CLPs de repor tanto de poste, acho que vai ter que montar outra empresa para repor tanto de luminárias que estão apagadas. Mas se não tiver alguém por elas, se não tiver alguém por essas quadras, pela comunidade, quer seja onde for, né? Infelizmente fica largada, fica a desejar, né? Então, me coloco à disposição, permaneço à disposição aí com a minha experiência nessa área aí comunitária, em outras áreas que a gente acaba se envolvendo, né? Levantando essas bandeiras aí de amor ao próximo mesmo, de querer fazer o bem sem olhar a quem, não é isso? Muito bom, Valeu, Carlos. Jean. Legal sobre a sua mãe aí, que bacana, hein? Tá na vida. Dona Jurandir.
Dando Jurandir, que bacana. E é isso, igual a gente falou aqui algumas vezes, né? A maioria das pessoas estão para criticar, para reclamar, para dar pitaco, é especialista em tudo, mas para É, ajudar, botar a mão na massa, pode contar nos dedos, né? Talvez até de uma é, mão, e olha lá, né? é É, verdade. é isso, é fazer de coração, fazer nossa parte. E sobre aquele tipo de gente que desconfiava do ex-prefeito da sua quadra. Aí não tem o que fazer, pessoal. É transparência, prestação de conta o tempo todo. Para acabar isso, o pessoal É, vê, não, tá aqui, ó, Assembleia, tá prestação de conta, tá no Drive, tá aqui, então com a consciência tranquila, né? Então, porque gente vai reclamar, vai ter, mesmo com isso, vão falar, então é não se importar com isso, né? E seguir o trabalho, que é mais importante, pensar nas coisas positivas que a gente consegue fazer, né? é isso. Gente, alguém mais, por favor, aproveitem, hein, pessoal? A gente tem tempo aqui ainda, estamos até 8h30, ó, temos uns minutinhos aqui, por favor. Isamara? Eu queria saber como que é a relação da associação, né, de vocês com a parte comercial, empresarial, né? Porque tem muitas clínicas, tem Uhum. muitas escolas, eles participam, eles sabem da existência, É, contribuem, ou fica aquela guerra de interesses, assim? exatamente. Nós temos uma excelente relação com a Astol Pacini, que fica na Uhum, parte superior da quadra, né? Virada uhum, pelas W4. Eles são fantásticos, mas só que tem uma questão histórica com os moradores mais antigos que acham que ali foi uma ocupação, Marcelo, irregular, né? irregular. Foi regularizado ao longo dos anos, porque ali era o campo de futebol da quadra. Chamava Asa Sul, o nome do time de futebol daqui. Então, os antigos têm um pouco de ranço com relação a isso, mas ela é uma entrequadra. Ela é uma entrequadra 715 e 915, sabe? Ela fica na Uhum, SEPS, né? Mas, assim, a uhum, minha relação com eles é excelente. O meu encontro de rede de vizinho protegido, já fui lá, né? Com a primeira, eles têm um auditório, a gente usa o auditório da Pacini para essa capacitação, para os nossos encontros, assembleia, a gente faz lá, é excelente, né? Uma época eles quiseram nos ajudar, querendo adotar uma praça, e por conta desse ranço, dessa desconfiança, os vizinhos dos blocos mais próximos não aceitaram. E nós temos uma relação um pouco conflituosa com Torre 1 e 2, é o L que forma, né? O Torre 1 e uhum, 2 ficando na lateral, o Pacini no L de cima, assim, né? Por uhum, conta do lixo, porque ali é um corredor de passagem dos clientes desses hospitais, tem lixeirinhas e tudo, mas as pessoas jogam as coisas no chão e tudo, né? uhum. E então a gente tem uma relação um pouco. Eles dizem que é culpa nossa e a gente diz que é culpa deles. Mas, assim, tenho contato com ambos, é, porque lá é um condomínio, né, no Torre 1 e 2, apesar de ser várias clínicas, é o condomínio do centro Uhum. clínico quem assume esse papel e o Hospital Pacini. Por outro lado, é o do Talento, né, que fica mais na 14. Então, realmente, nós estamos cercados por clínicas de todos os lados. Aquele OHB né, é um novo também, é Uhum. novo, nós temos poucos conflitos com eles, fica um pouquinho mais afastado. Mas a ideia é sempre buscar essa parceria, assim, mas assim, eu costumo dizer que a gente não precisa muito. Faltou dizer, Jean, quando a gente assumiu, algo bem interessante para vocês. A gente fez um levantamento de todas as necessidades da quadra. Eu mesmo, conhecendo a quadra, conversando com os vizinhos, eu fiz um levantamento, um plano diretor. Então, fiz um levantamento de todos os principais problemas: calçada quebrada, iluminação, poda, fui relacionando, até para vocês terem uma ideia, uma coisa que a gente não imagina. Um radar na W3 próximo da quadra, porque os ônibus passavam o primeiro sinal, eles continuavam em alta velocidade, passavam perto da quadra, que estremecia as casas. Uhum. Então, a gente foi eliminando aquele plano de leitor e, e tentando atacar e adequando. Mas hoje o plano diretor a gente quase conseguiu eliminar. Então a gente não precisa de muito. A gente precisa, eu acho, enquanto quadra, que os serviços públicos funcionem. O lixo seja recolhido direito, esse é outro drama, né, Marcelo, aqui, também que os moradores têm muita culpa disso. O lixo Uhum. seja recolhido direito, a varrição pública seja feita direito, as podas sejam feitas direito. Mas é como eu falei, se a gente, por exemplo, o lixo, quando a gente chegou aqui,
eu não sei como era o sofrimento da quadra de vocês, os caminhões, Jean, eles deixavam o chorume escapar. Mas tem uma legislação própria que trata disso, o contrato com a SLU, eles não podem acontecer. A gente começou a denunciar o contrato, porque ele tem que trocar, o carro só tem até determinado perímetro. Então, tem várias coisas que foram melhorando ao longo dos anos. Então, o chorume era uma coisa que reclamavam. A gente conseguiu resolver. Trocar a iluminação pública, a gente conseguiu resolver. Calçadas melhores, né? Era o nosso drama maior. A gente conseguiu 2 emendas parlamentares que diziam que nunca ia sair, porque um era de um deputado de oposição da época, mas a gente conseguiu que essa emenda saísse, porque também não basta você conseguir a emenda, né, Jean? Você tem que conseguir a liberação da emenda. A emenda é uma coisa, aí depois ela tem o trâmite dela até chegar no GDF, aí é outro parto que vocês não têm ideia, que é para sair essa emenda, né? Eu não sei se eu te respondi, Isamara, Respondeu. mas a relação tem sido boa, mas não para, sabe? É uma coisa diária. Pra vocês terem uma ideia, um tempo atrás, as bocas de lobo começaram a emergir esgoto, mais especificamente lá na W3. E a gente chamava CAESB, era um drama, CAESB não achava. Teve um problema num desses torre 1 e 2 da vida aí, ele fez um gato no esgoto, já. Ele não conseguia resolver um problema na bomba dele, de escoamento, ele jogou esgoto para a boca de lobo. A boca de lobo da W3 estava entupida, o esgoto subia e era um drama. Ficou uns 2, 3 meses até solucionar o problema. O que eu estou querendo trazer isso para vocês é uma luta diária, é uma luta diária, né? No início desse ano, a empresa Valor disse que não ia recolher o nosso lixo nos becos de serviço, porque encontrou um beco fechado. E esse modelo de recolhimento do lixo aqui é assim desde que as casas foram entregues. E algumas quadras das 700, eles retiraram as lixeiras do fundo, botaram na frente das casas. Os moradores não gostaram disso, do lixo, da lixeirinha na frente das casas, arrancaram as lixeiras, escreveram no quadradão de estacionamento lixo, para o lixo ficar nesse estacionamento. Virou um drama terrível. Então, Isamara, a gente está sendo tempo todo que negociar alguma intercorrência, uma novidade na lida comunitária, né? Mas eu volto a falar, a minha quadra, a gente não precisa de muito. A gente não precisa de muito, assim. A gente está vivendo um drama terrível, social, mundial, vamos dizer assim, que é com relação à população de rua, né? Eu não sei na quadra de vocês, isso está sido Nossa, também está bem problemática, assim, também. muito E sério. diferente da sua, a gente não tem prefeitura ainda, então os É. serviços não tem ninguém para cobrar os serviços ainda, né? E a outra coisa é o roubo de cabos, né? Que também tem sido Sim. um drama. As pessoas têm atribuído à população de rua. Eu não acho que é só a população de rua, eu acho que tem uma inoperância, uma inefetividade da neoenergia que deixou isso se perder, né? E agora eles não estão mais conseguindo dar conta. Mas, no mais, nossos problemas são bem pequenos, se comparados com outros dramas de outras quadras, outras cidades, né, das regiões É metropolitanas. verdade. Carlos, muito interessante você falar isso, e a gente já comentou aqui também que uma das coisas mais difíceis, frustrantes, é justamente essa questão do poder público, né? A gente fica aí, só pode fiscalizar, ficar no pé, mas não conseguimos resolver muitas das demandas. Mas não tem o que fazer, né? É insistir até resolver. É. E a questão dos cabos é muito sério isso. Eu acredito que tem alguma organização criminosa bem organizada mesmo, tem várias pessoas envolvidas nisso. Eu não sei se está tendo investigação, acredito que sim, mas eu acho que é algo bem complexo aí, porque deve ser algo muito, tá muito estranho, tá demais, assim, É. né? Não é só uma coisa. Quando aqui há muitos anos atrás começou o roubo de cabo de net, há muitos anos atrás, mas a gente ouvia os barulhos e a gente chamava a polícia. Eles abriam os tampões, fazia barulho aquele ferro. Já, eu não acho que é só isso, porque a gente não escuta nada. Às vezes chega de viagem de madrugada, não vem ninguém na noite, não tem nem polícia na rua à noite. Eu não sei se é só isso, sabe? Eu acho que Você tem tem razão, mais coisa não por tem trás. isso, mas não é só isso, com certeza, Não né? é só isso, não é só isso. Então, Eu enfim, acho que também muitos, porque são muitos
de usar uma expressão ruim, noiados, são muitos craqueiros, e eles entram na paranoia. Talvez eles fiquem puxando o fio e estourando aquela coisa, sem não necessariamente estar roubando. Então falta manutenção. Eles puxam o fio achando que tem cobre, que é vender, ou que eles vão conseguir tirar e na verdade, não conseguem. O que eu vejo é muito isso. Fios com aquela coisinha, com fio puxado, e não conseguiram tirar. Então, eles estouram circuitos, né? Mas falta manutenção. Se eu sou dono dessa empresa, eu estaria preocupado com isso, né? Falta mesmo, gente. Pessoal, olha só, o tempo tá, infelizmente está acabando, o papo está muito bom, mas temos algumas pessoas que levantaram a mão, vamos ouvi-las. Temos a Regina e a Rosângela, e não saiam antes de tirar a nossa foto, hein, pessoal? Algumas pessoas saíram antes, a gente tem no final, a gente tira uma fotinho para registrar, divulgar aí também, tá? Então, por gentileza, Regina, que tinha levantado a mão, e depois a Rosângela. Olha só, eu queria saber como que foi a sua participação no PP Cube, que você falou que participou, né? Qual que foi o saldo positivo dessa participação? Obrigado, Regina. Prazer conhecê-la. Teve momentos bem tensos, né? E nós, da Amo 700 Sul, tivemos que fazer uma escolha dolorida, porque a gente também se juntou com os especialistas de urbanismo, os arquitetos, né? E tinha outras questões no PPCub que eles afetaram e podem ter ferido ao tombamento. Mas a gente não tinha braço para se dedicar e para defender essa bandeira, porque a 700 tinha uma bandeira específica para defender, e o tempo era 5 minutos, 3 minutos de defesa de fala e dedicação mesmo, de lobby que a gente teve que fazer durante esses anos todos. Então, a gente teve que ter uma cisão com esse grupo de especialistas em termos de força, porque a gente teve que focar nessa nossa luta para manter um artigo pela exclusividade unicamente residencial do setor SHGS, e que acabou sendo uma grande vitória nossa, da AMO 700, garantindo mas foi uma vitória dolorida, porque a gente não teve braço para ficar junto com os outros demais companheiros que ficaram por nós representados pelo Conselho Comunitário da Asa Sul, né? Mas a gente pode ter sido um pouco julgado em função disso, mas o mundo é feito de escolhas. Mas, infelizmente, a gente sabe que parece que o PPCub tem alguns pontos que a comunidade técnica, né, os acadêmicos, questionam, mas que a gente não se debruçou nesse estudo mais a miúde, né? Show, Carlos. Rosângela, agora contigo. Boa noite. Com relação aí à questão, né, que vocês estavam falando dos roubos de cabos, é uma das coisas o que incentiva, né? Vocês sabem, é aquela história, né? Para toda reação, para toda ação existe uma reação. E no caso, que eu já tinha até feito, porque aqui na cidade, como eu estou falando aqui do Recanto das Emas, nós também sofremos alguns impactos, né, com essas ações vandalísticas. O que ocorre, né, falta de internet, na questão da luz não, mas a questão mesmo aqui de internet, quando eles resolvem roubar esses cabos. Mas, assim, a gente vê que a questão da procura é, no caso, a compra. Então, não existe uma fiscalização nesses locais que a gente conhece como compra de ferro velho. Então, assim, é uma coisa que realmente deveria ser analisado, porque aqui mesmo perto de mim tem dois ferros velhos e a movimentação maior que eles têm é justamente de cobre. E é assim, o volume é assim assustador. É assustador da onde que esse povo encontra tanto material. Mas a questão não é isso, a questão é que existe um escoamento. E para onde que vai esse escoamento? Quem são os interessados, como foi colocado? Então, assim, eu acredito que uma falta de fiscalização nesses lugares, eu acredito que poderia diminuir muito, mas muito mesmo, porque se existe, né, no caso, o roubo é porque tem como eles fazerem a saída desse material com muita facilidade.
E assim, e o preço que eles pagam, né, é muito, como é que fala? É provocador para quem vende. Então, assim, Vantajoso, né? muito, muito. Então, É. existe aí toda, realmente, como disse, né, toda uma quadrilha bem organizada para poder ter esse interesse desse material. Boa, Rosângela. Obrigado pela colaboração aí também. É bem preocupante, tá? É muito estranho, né? Precisa ter um investimento, uma série de ações, é a questão da iluminação, né? Inclusive vai ter, estamos esperando a confirmação, vai ter uma audiência pública, já antecipando aqui com vocês, tá? A gente teve uma reunião um tempo atrás que foi provocado por algum prefeito, alguma prefeita comunitária da Asa Norte, o deputado Fábio Félix vai puxar uma audiência pública para a questão da iluminação. Então vai estar lá SEB, né, Energia, todo mundo. Então, quando confirmar, vai ser muito importante se vocês puderem ir para a gente estar unindo forças, porque está complicado. Acho que tem uma coisa que está unânime na cidade é a falta de iluminação, assim. É impressionante. Em todas as RAs, a gente fala do plano piloto aqui, mas Rosângela está passando isso, em Racho Fundo, Marcelo, lá tá todo o DF inteiro, né? Inclusive, deve estar muito pior nas outras RAs. Se no plano piloto está assim, eu tenho certeza que as outras RAs estão piores. Então, é uma coisa que a gente tem que unir forças, né? E já antecipo que vai ter uma audiência pública muito séria em breve, tá? Vou avisar para vocês aí, se puderem ir, tá bom? Bom, nosso tempo esgotou, mas ainda dá para alguma última fala. Alguém tem? Se não, passamos aqui para despedir. E agradecendo já, Carlos, mais uma vez aí pela parceria, na amizade e parabéns pela sua luta incansável, né? E que é muito inspirador para todos nós aqui. Tamo junto sempre, viu? Obrigado. Alguém mais, pessoal, gostaria de falar algo? Ou fechamos? A foto, né? A foto. Vamos lá para quem puder colocar aí as câmeras para ver que não são robôs, são pessoas. Não é IA, que não é, é aí, ó, galera, as Sorayas, quem puder, seja bem-vindo. Quem não puder, claro, tô brincando, fica à vontade. Vamos lá. Ó, o Antônio apareceu, Maiara. Bom, Márcia, Wesley e Rosângela conseguem ou não hoje? Não, então vamos lá. Então, o contato até três. Um, dois, três. Opa, errei aqui, ó. Deu tempo central, Rosângela. Deu certo. Vamos lá. Um, dois, três. Aí, pessoal. Pronto. Fechou. Muito obrigado mais uma vez, todo mundo, pela presença. Carlos, obrigado mais uma vez. Obrigado, Obrigada, boa noite a pessoal. todos. Boa Obrigada, noite, boa até a noite. Boa próxima. noite a todos. Obrigada. Contem comigo. Jean tem meus contatos. Com Boa certeza. Vou compartilhar noite. com o Tá bem. pessoal. Obrigado. Boa Tchau. noite. Valeu. Boa noite.